Texto padrão. Se você já sentiu que precisa de força para continuar, coragem para enfrentar desafios ou esperança para recomeçar, a mensagem de hoje é para você. No Evangelho de Marcos, encontramos histórias que mostram o poder e o amor de Jesus de forma viva e transformadora. Inscreva-se no canal, ative o sininho e venha comigo descobrir como essa palavra pode mudar o seu dia e a sua vida. O Evangelho de Marcos é o mais curto dos 4 evangelhos, mas certamente é um dos mais intensos. Ele não perde tempo com longas introduções, é como um filme que começa já na primeira cena com ação e propósito. Cada capítulo é repleto de movimento, milagres e ensinamentos profundos que revelam quem Jesus realmente é. O Filho de Deus, o servo fiel que veio para servir, amar e salvar a humanidade. Logo no início, Marcos nos apresenta Jesus de forma direta e impactante. Ele inicia seu ministério proclamando: "O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho." Marcos 1,15. Essa declaração não é apenas um anúncio religioso. É um convite urgente para a mudança de vida. Jesus está dizendo: o momento é agora. Não adie. Deus está agindo e você precisa decidir de que lado estará. Desde os primeiros capítulos, o livro nos leva a presenciar acontecimentos extraordinários. Um dos momentos mais tocantes é a cura de um homem com lepra. Marcos 1:40-45. A lepra, na época, era mais que uma doença física. Ela significava isolamento, vergonha e rejeição social. Mas Jesus quebra barreiras. Ele não apenas fala palavras de cura, ele toca o homem. O toque de Jesus não transmite impureza, mas restaura dignidade, vida e esperança. Essa cena nos lembra que ninguém está tão afastado que o amor de Cristo não possa alcançar. No capítulo 2, encontramos uma das histórias mais inspiradoras. O paralítico que foi descido pelo telhado para chegar até Jesus. Marcos 2:1-12. Aqueles amigos poderiam ter desistido diante da multidão, mas eles encontraram um jeito. A determinação deles revela que a fé verdadeira não se contenta com desculpas. Jesus, ao ver aquela fé, não só cura o corpo do homem, mas também perdoa seus pecados, mostrando que a necessidade mais profunda do ser humano não é física, mas espiritual. Avançando para Marcos 4:35-41, vemos Jesus e seus discípulos em um barco, quando uma tempestade terrível se levanta. As ondas ameaçam afundar tudo. Os discípulos apavorados acordam Jesus. "Mestre, não te importas que pereçamos?" Então ele se levanta, ordena ao vento e ao mar: "Acalme-se!" E imediatamente tudo se aquieta. Essa cena poderosa nos lembra que mesmo quando tudo parece fora de controle, Jesus continua no comando. O vento e o mar ainda obedecem à sua voz. No capítulo 6, Marcos nos conta sobre a multiplicação dos pães e peixes. Marcos 6:30-44. Uma multidão faminta está diante de Jesus, mas há apenas 5 pães e 2 peixes. Aos olhos humanos é insuficiente. Mas Jesus pega o pouco, dá graças e o transforma em alimento para milhares de pessoas com sobra. Essa história ecoa em nossas vidas. Nas mãos de Jesus, nossas limitações se tornam milagres. Um dos versículos mais marcantes de Marcos está no capítulo 10. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos 10:45. Aqui vemos o coração do Evangelho, um amor que não é passivo, mas ativo, que se doa, que serve e que se entrega. Jesus redefine o que significa grandeza. Não é sobre poder, é sobre serviço. O Evangelho de Marcos é muito mais do que um relato histórico sobre a vida de Jesus. Ele é um convite vivo para ação, coragem e fé. Ao longo de suas páginas, somos lembrados de que Jesus está perto, que seu poder é real e que seu amor é profundamente pessoal.
Ele não é apenas uma figura distante em um livro antigo, mas o Salvador que caminha conosco, conhece nossas lutas e se importa com cada detalhe da nossa vida. Desde o início, Marcos retrata Jesus como alguém que não perde tempo. Ele entra em cena anunciando: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Marcos 1,15. Essa frase não é apenas uma declaração religiosa. É um alerta urgente, como se Jesus dissesse: não espere para mudar. O momento de crer é agora. Marcos não nos apresenta um Cristo estático, mas um mestre em movimento, agindo, servindo, curando e transformando vidas. Um dos momentos mais marcantes narrados por Marcos é o episódio em que Jesus acalma a tempestade. Marcos 4:35-41. Os discípulos, muitos deles pescadores experientes, estavam acostumados com o mar, mas aquela tempestade era diferente. O vento rugia, as ondas invadiam o barco e a sensação de morte era real. No meio do caos, Jesus dormia. Assustados, eles o acordam. Mestre, não te importas que pereçamos? A resposta de Jesus é poderosa. Ele se levanta, repreende o vento e diz ao mar: acalme-se, fique quieto. E imediatamente tudo se torna calmo. Então ele olha para os discípulos e pergunta: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Essa história fala conosco diretamente. Quantas vezes nos sentimos exatamente como aqueles discípulos, cercados por problemas que parecem fora de controle? Mas o Evangelho de Marcos nos lembra: se Jesus está no barco, não há motivo para desesperar. A tempestade pode até ser grande, mas maior é aquele que comanda o vento e o mar. Outra narrativa impactante é a cura do homem com lepra, Marcos 1:40-45. Naquele tempo, a lepra era mais que uma doença, era uma sentença de isolamento. Os leprosos viviam à margem, afastados de suas famílias, da sociedade e até do templo. Mas aquele homem se aproxima de Jesus com ousadia e diz: se quiseres, podes purificar-me. A resposta de Jesus é profundamente reveladora. Ele toca o homem e diz: quero, fica limpo. Esse simples toque quebra todas as barreiras sociais, religiosas e emocionais. Mostra que Jesus não tem medo da nossa impureza, vergonha ou passado. Ele não apenas cura, mas restaura dignidade. E essa mesma compaixão está disponível para nós hoje. No capítulo 2, Marcos nos apresenta a história do paralítico que foi descido pelo telhado para chegar até Jesus. A casa estava lotada, não havia como entrar. Mas 4 amigos determinados não deixaram que isso os impedisse. Eles abriram o teto e baixaram o homem bem diante de Jesus. Ao ver a fé deles, Jesus não só curou o paralítico, mas também declarou o perdão dos seus pecados. Esse episódio nos ensina que a fé verdadeira não é passiva. Ela age, persiste, encontra caminhos, mesmo quando parece não haver saída. E mais, Jesus valoriza a fé que se move, que não espera as circunstâncias se tornarem favoráveis para agir. A multiplicação dos pães e peixes, Marcos 6:30-44, é outro momento que carrega uma lição poderosa. Diante de uma multidão faminta, tudo o que havia eram 5 pães e 2 peixes. Aos olhos humanos, insuficiente. Mas nas mãos de Jesus, aquele pouco se tornou o suficiente para alimentar mais de 5.000 pessoas, com sobra. Essa história nos lembra que Deus não precisa de muito para realizar algo grandioso. Ele apenas pede que coloquemos o que temos em suas mãos, por menor que pareça, e confiemos que Ele fará o impossível. Marcos também destaca o coração de Jesus como servo. No capítulo 10, ele declara: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos 10:45. Esse versículo resume toda a missão de Cristo.
Sua grandeza não está no domínio, mas no serviço. Não está em receber, mas em se doar. E como seus seguidores, somos chamados a viver com essa mesma disposição. O ponto mais alto do Evangelho de Marcos é a crucificação e a ressurreição. Marcos 15:16. Jesus foi traído, julgado injustamente, humilhado e morto. Mas no terceiro dia, o túmulo vazio proclamou a maior verdade da fé cristã. Ele vive. Essa vitória sobre a morte não é apenas uma prova de poder, mas a garantia de que nenhuma derrota é definitiva quando colocamos nossa vida nas mãos de Deus. É a certeza de que sempre existe um novo começo. O Evangelho de Marcos é um chamado para agir e crer. Ele nos convida a abandonar o medo e a viver com confiança no Senhor. Não importa quão grande seja a tempestade, quão escasso seja o recurso, ou quão impossível pareça a situação. Jesus ainda está no barco, ainda multiplica o pouco e ainda transforma vidas. Assim como os discípulos, somos desafiados a seguir Jesus de perto. E segui-lo significa confiar mesmo quando não entendemos, permanecer firmes mesmo quando o mar se agita, e servir mesmo quando o mundo nos empurra para o egoísmo. Hoje, ele continua chamando: "Vem e segue-me". E essa não é apenas uma frase bonita, é um convite que muda destinos. Porque quando escolhemos caminhar com Ele, descobrimos que a fé nos leva além do que o medo permite e o amor de Cristo nos sustenta em qualquer circunstância. Meu amigo, minha amiga, o Evangelho de Marcos nos lembra que Jesus não é um personagem distante do passado, mas um Salvador vivo, presente e atuante na nossa vida. Ele continua acalmando tempestades, multiplicando recursos e transformando corações. A pergunta é: você vai deixá-lo entrar no seu barco hoje? Vai confiar nele mesmo quando as ondas estiverem altas? Se esta mensagem tocou o seu coração, não deixe ela morrer aqui. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de esperança, porque a palavra de Deus nunca volta vazia. E claro, se inscreva no canal, ative o sininho e caminhe junto comigo nessa jornada de fé e transformação. Aqui cada vídeo é uma nova oportunidade para renovar sua confiança em Deus e fortalecer sua caminhada com Jesus. Lembre-se, com Cristo no barco não importa o tamanho da tempestade. O final da história sempre será vitória. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.